Bom dia, meus amigos e seguidores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa criação de galinhas caipira. Quando a gente fala de galinhas caipiras, você vai pensar na questão de galinhas pé duro, né? Que é aquelas galinhas que o povo antigo da roça criava, galinhas sem raça. Mas não, a gente fala aqui hoje a galinha de raça, né? Poedeiras, que a gente cria no sistema caipira, né? Até para que a gente consiga ter ovos caipiras para consumo e para venda, né? Porque o que faz o ovo ser caipira é a maneira de criar, né? Algumas pessoas aqui na roça, eu vejo também, ainda tem aquele pensamento de que um ovo caipira tem que vir da galinha pé duro, né? Daquela galinha sem raça, que é criada, né, 100% solta. Não, não é assim, né? Vai da maneira da criação. Aí uma coisa eu pergunto: a galinha que é criada 100% confinamento, ela pode ter um ovo caipira? Não, né? Agora, a galinha para ter ovo caipira, hoje a gente tem o semi-confinamento, né? Que é o que a gente usa. Você deixa, um exemplo, você deixa até meio-dia, 1 hora da tarde, as galinhas presas, comendo uma ração balanceada, né? Uma ração de qualidade, né? E no período da tarde, você solta as galinhas para pastar, e nesse pastar ela come grama, come capim, come outras variedades de mato, come insetos, né? E a gente vai acrescentando, né? Na alimentação das galinhas, milho, vai acrescentando bons restos de frutas, cascas de frutas, legumes, verduras, né? Para que ela possa ter uma alimentação perfeita, ou pelo menos próxima do perfeito, né? Uma coisa interessante que a gente usa na alimentação das galinhas, e também é um bom remédio, como eu já andei falando há uns tempos atrás, é a alimentação do miolo, do palmito, do tronco da bananeira. Aqui a gente tem algumas bananeiras para o uso da casa e também para vendas de bananas, e a gente vai, como todo mundo sabe, e como a gente foi explicando no vídeo das bananas, a bananeira deu banana, corta o tronco, né? Porque ela não vai dar mais. Então, nesse cortar o tronco, a gente retira o palmito da banana para dar para as galinhas consumirem. Porque é ótimo para a alimentação, para a saúde dela, principalmente porque é um vermífugo natural. E como a gente dá com frequência, a gente não precisa usar vermífugo em remédio, né? Artificial, né? Para o consumo das galinhas. Isso fazendo com que a carne das galinhas no futuro, quando a gente for abater para comer ou para vender, ou os ovos, quando a gente for comer e que a gente for vender, tenham uma qualidade maior, mais, como é que eu posso dizer, menos artificial, mais natural, né? Estou falando aqui um pouquinho de como a gente faz, né? Na questão da criação das galinhas de raça que a gente cria em modo caipira. A gente escolheu fazer a criação de galinhas Isabral e Embrapa 051. No início a gente escolheu essas duas raças como teste e a gente chegou à conclusão de que a Embrapa 051 é uma galinha que ela coloca um número de ovos anuais, estou falando mais ou menos, tá? Vamos dizer, uma média de 300 ovos por ano, né? E a Isabral coloca uma média de 320, botando mais ou menos, tá? A Isabral, ela coloca hoje novo gen, né?
ela coloca um pouquinho mais do que a Embrapa 0,51 aqui, pelo que eu observo, tá? Não estou falando como regra, é o que eu observo aqui, né? Agora, o que você ganha na Embrapa 0,51? Na hora do descarte, na hora de você vendê-las, você ganha no peso. Ela perde menos peso do que com a idade do que a Isabral. Mas a Isabral você ganha num número um pouquinho maior de postura durante o ano. Aí é você ver o que para você fica mais viável, né? Eu ainda estou optando pela Isabral, Novo Gen, hoje, né? Porque é um número pequeno de ovos que coloca mais, mas pra gente está fazendo a diferença na quantidade de galinhas, certo? Mas você sim, você tem a questão da dificuldade na questão do descarte, isso não é, né? Porque normalmente você vai vender elas na média de 1,5 kg, 2 kg no máximo. Algumas 2,5 kg, mas é difícil, né? Mas a galinha é espetacular. É o que eu acho hoje, minha opinião, que é o que a gente tem de melhor de galinha. Novo Gen, a antiga Isabral, e depois a Embrapa 0,51. Uma coisa interessante da Embrapa 0,51 que eu observei aqui no sítio a Embrapa 0,51 com a idade, ela não tem perdido pena, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Tá vendo? A Embrapa 0,51 continua com a cauda, continua com as penas das costas, né? Já a Isabral, ela começa, quando começa a chegar a idade, fim de postura, começa a perder as penas do pescoço, começa a perder as penas das costas e fica sem a cauda. Fica uma galinha feia, né? Isso vai contar, a meu ver, na hora da venda. Porque normalmente a pessoa chega, ela quer ver algo bonito, né? Por mais que seja para matar, né, para comer, quer ver algo bonito. Então isso a Isabral perde um pouquinho. Estou botando os pós e os contras do que eu observo e das dificuldades que eu tenho e das facilidades que eu tenho, né? É por aí. Normalmente essas que ficam mais feias, essas Isabral que ficam mais feias, a gente pega para consumo de casa, né? Mata para a gente comer, para a gente mesmo comer, né? Bom, aqui eu estou falando um pouquinho da escolha das galinhas. Algo interessante também tem duas opções. Você vai comprar a galinha para criar, está pensando em criar fazer uma criação de galinha de postura no seu sítio, no seu terreno. A gente tem duas opções. Ou você compra o pinto, por exemplo, normalmente aqui a gente encontra pinto na média de 15 dias a um mês. Ou você compra o pinto para criar ele e engordá-lo durante 4, 5 meses, né? Ou você já compra a franga com 3, 4 meses para daqui um mês e meio, mais ou menos, ela já está colocando ovo. Aí você vai falar, então é mais vantagem comprar as frangas. A meu ver, é mais vantagem comprar as frangas. Hoje na nossa região aqui, as frangas elas regulam de 3 meses, elas regulam na faixa de 30 a 35 reais cada uma, né? O pintinho de 15 dias a um mês regula na faixa de 12 a 14 reais, sendo que se você comprar uma quantidade acima de 100 para cima, você consegue comprar na média de 8 a 10 reais. Aí você tem que ver o que é mais viável. Você está com dinheiro para comprar as frangas, compre as frangas. Você vai ter um tempo de gasto de ração muito menor, né? E dinheiro jogado fora, né? Que é um dinheiro que não volta, né? Agora, você está sem condição financeira para comprar as frangas, que vai sair mais caro, né? E quer uma quantidade grande de galinhas para daqui a alguns meses, aí é comprar os pintos e saber que todo mês você vai ter aquele gasto, pelo menos ali, vamos botar ali
vou chutar, tá? Vamos botar 100 pintinhos, você vai gastar uma média de R$ 120 mais ou menos. Né? É o que a gente vem observando mais ou menos aqui, tá? Então você tem que ver o que é mais vantajoso para você. Né? Estou dando as duas opções e você vai vendo o que se encaixa mais no seu perfil. Hoje para a gente aqui, o que seria mais vantajoso para nós é comprar as frangas. Né? Como a gente já tem as galinhas, umas vão saindo de postura, as outras permanecem, a gente vai pegando, saiu tantas galinhas de postura, tipo, vamos ver, saiu 20, pô, vamos ver lá no caixa quanto tem, pô, dá para comprar 40, vamos comprar 40 frangas, vai ser a quantidade menor, mas a gente vai criá-las botando em menos tempo. Aqueles ovos que vão estar botando, a gente já separa uma parte do dinheiro para fazer a aquisição de mais frangas, adquirindo mais frangas em tempo maiores, né? Não pintos frangas em tempo mais curtos, né? Só que é uma coisa também, vai comprar as frangas separadas, em períodos separados, tem que marcar, para que na hora de fim de postura você saiba qual galinha você vai retirar, qual galinha está parando de botar ovo, né? Tem um modo de toque que você faz nas galinhas, na cloaca dela. Mas, para quem tem dificuldade de fazer, você pode fazer o seguinte, tem uma presilhazinha que vende na loja de material de construção, tem várias cores, né? O que você faz? Você passa ela na perna da galinha, né, de maneira que não aperte a perna, fique folgadinho, né? Corta o que sobrar, vai ficar como se fosse aquela pulseirinha. Você faz uma planilha em casa, de acordo com as cores. A fita branca, galinha da data tal, fita preta, galinha da data tal, a vermelha e tal, e por aí você vai controlando quais galinhas estão chegando no período de 2 a 2 anos e meio, que é o fim de postura delas. É o que eu observo aqui, tem chegado à faixa de 2 anos e meio. Você vai sabendo qual que você vai retirar, né? Para ficar algo organizado, correto? Aqui eu estou falando ainda da questão da escolha na questão da criação de galinhas, como escolher para qual galinha vai comprar para criar, né? Tem uma opção, galinha tal, né? Agora você vai criar, um conselho que eu dou, vai querer criar também frangas ou frangos para engorda, porque eu noto assim, que a gente tem um desenvolvimento muito rápido aqui, são as galinhas que a gente chama de caipirão. Aqui nos comércios eles costumam chamar nas grandes caipirão, pesadão, né? A gente algumas vezes andou comprando para engorda, a gente consegue 2 meses já tá com eles em peso para abate, né? 3 meses, no caso, o frango já tá galo, né? Formado praticamente, né? Então, assim, para abate, né? É uma raça que 2, 3 meses você já tem o animal já pronto. Assim, aconselharia. É muito mais vantagem, tanto para abate quanto para postura, as galinhas de raça do que a galinha pé duro, a meu ver, tá? Até porque, pelo que a gente observa, uma galinha pé duro, ela coloca uma média de 80 ovos, mais ou menos, por ano, por temporada, né, como diz. Já a galinha poedeira coloca uma média de 300, 320, né, vou botar 290, 300, 320 ovos por temporada. É uma diferença muito grande, né? Por mais que você dê ração de postura à galinha pé duro, ela aumenta um pouquinho, mas ela ainda falha muito, ela para chocar. Então assim não vai ter um crescimento muito grande, muito diferenciado não, né? Bom, aí a gente falou da questão da escolha, né? É interessante também que você se planeje para ter um espaço que possa dar um bom conforto às galinhas. Aqui a gente não tem um espaço muito elaborado. Até o espaço foi feito por nós, né? A gente não chamou ninguém especializado para fazer, o material que a gente já tinha, de madeira, né, de telhas,
A única coisa que a gente comprou foi telas. A gente fez aquisição de telas mais baratas, telas de plástico, né, porque era o que dava para ser feito na época. E bebedouros, comedouros a gente foi fazendo, né? Bebedouros a gente foi fazendo com um galão de água, né? E comedouros a gente foi fazendo com um tubo de PVC, que a gente tem umas brocas que eu não sei o nome, mas elas são redondas, você coloca na furadeira, ela corta redondinho, onde entra a cabeça da galinha, né? Cortando a chance dela ciscar dentro, dela pisar, jogar a ração para fora ou até fazer as próprias fezes dentro do comedouro, correto? Os bebedouros também, tem uns bebedouros muito bons que hoje vende, eles devem estar na faixa dos R$ 70, também não é nada absurdo, que dá para você botar aqui, muito bom, que faz esse controle né, da água da galinha para que ela não fique sem água, já a mecânica perfeita para que você possa botar no galinheiro sem ter problemas de algo feito artesanalmente, que de vez em quando você tem que fazer uma manutenção maior, né? No caso a gente fez porque no período a gente não tinha condição de comprar, então para atender bem os animais a gente foi fazendo usando da criatividade, certo? Aqui a gente observa que cada ninho é usado uma média de 5 galinhas, né? Mesmo que você coloque ninho sobrando, eu observo que elas escolhem o mesmo ninho, né? Então eu acredito que dê para você fazer um cálculo de ninhos de acordo com cada ninho 5 galinhas. Você vai saber quantos ninhos você precisa ter, né? Outra coisa interessante seu galinheiro é bom que tenha uma cama, uma cobertura. Se puder, Marcelo, mostra a cobertura que a gente fez aqui. Aqui, essa semana a gente fez, a gente roçou o terreno em volta de casa, né? E uma parte boa do nosso terreno a gente tem o que a gente, não sei se é o nome certo, mas é o que a gente costuma ouvir o pessoal chamar a grama chinesa. A grama até é difícil de ser roçada, dá trabalho, né? A máquina sente. Mas é uma grama boa para você fazer uma cama de galinheiro. Muito boa. Olha só. E tá vendo? Aqui a gente fez um palmo de cama, né? A gente fez um palmo. Não precisaria isso tudo, mas conforme a gente costuma fazer sempre, dura mais, né? E o que é interessante essa cama que foi feita vai se juntar com as fezes, ela vai absorver bem as fezes, vai absorver bem a água, ela não vai exalar cheiro, né? Como você às vezes, como acontece muitas vezes quando você coloca um pó de serra, uma serralha, não pode molhar, e porque ela mofa, né? E começa a criar um gás, ocasionando risco às vezes até da morte de algumas galinhas. Aqui, e ela vai apodrecendo, né? E virando adubo totalmente orgânico, né? Que a gente vai usando, mostra lá, Marcelo, na nossa plantação. Laranjal, aipim, abóbora, batata doce e outras coisas que a gente vai fazendo aqui no sítio, né? Então, assim, você está falando contra o uso de serralha, de pó de serra? Não, eu já usei, muito bom mesmo. Só que a diferença você tem que fazer uma troca a miúdo, né? Para que não venha trazer males para sua criação. E no caso a gente está falando aqui porque a gente tem a grama que dá para fazer. E no nosso caso é um caso específico, um caso à parte, e a gente vai usando, né, de acordo com o que a gente tem. E a gente não tem gasto, né? Existe o gasto ali do combustível ali, né, de óleo da máquina e o tempo nosso para fazer a roçada, mas é um gasto mínimo, né? Para a gente fica mais econômico e uma cama que dura muito mais tempo sem manutenção
e produzindo um adubo de melhor qualidade, né? Então, assim, estou falando isso porque é mais um passo. Ter uma cama no seu galinheiro para que ajude a manter seu galinheiro limpo, né? As galinhas no conforto, né? E você diminuir o máximo possível a mortalidade da sua criação, né? Aqui a gente, graças a Deus, acho que a gente não teve ainda morte de galinha por doença, nada disso, né? A gente nunca teve até hoje, acho que não, tenho quase 100% de certeza que não, né? Porque a gente vai mantendo, a gente vai tomando conta da questão de limpeza, né? Limpeza do bebedouro, né? Limpeza do coxo na comida, limpeza do galinheiro, né? Tendo uma cama limpa, de boa qualidade, né? Do ninho e por aí vai, né? Você também acompanhar calendários de vacina, né? Para os seus animais estarem sempre com vacinas em dia, certo? Acho que não tem muito segredo, é mais ou menos por aí que você vai seguindo um bom caminho, né, de criação, né, e você vai mantendo um lucro rápido. É uma opção assim, para quem tem uma propriedade pequena, né? Aqui o nosso sítio é um sítio de 3 alqueires, é uma propriedade pequena, né? Só que a gente tem vários tipos de criações. A gente tem criação de boi, a gente tem criação de cavalo, a gente tem criação de galinhas, a gente tem criação de ganso, peru, pato, coelho, né? A gente tem plantações, né? Então a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa para que a gente possa conseguir ter uma renda um pouquinho maior, né? A gente conseguir ter uma vida simples de qualidade. Estou falando isso porque você que tem uma propriedade pequena, até a propriedade, quando eu falo, é questão de se você tem um terreno na roça, vamos botar, eu tenho um terreno de 1000 metros quadrados, você consegue ter uma criação até profissional de galinhas, né? Um galinheiro de um tamanho pequeno, assim que eu digo razoável, você consegue criar 400 galinhas e 400 a 500 galinhas num terreno de 1000 metros quadrados, correto? Você consegue, né? E começar aí, de início uma criação profissional, você consegue, né? Um tipo de criação que você consegue ter uma renda rápida, né? Ter um lucro rápido, né? Um exemplo, assim, vamos supor que você ganhe R$ 1.000 por mês em criação, em venda de ovos de galinha. Você calcular que mais ou menos R$ 400 a R$ 500 vai ser gasto, né? Então você vai tendo uma média de quanto que você lucra, né? E é também um tipo de criação que você não precisa, se você mora no local, você não precisa chamar alguém para pagar alguém para assinar carteira, para fazer né, os cuidados, né, a manutenção, né? Você mesmo sozinho consegue fazer, né? Ainda mais se tiver família, tudo facilita, né? Você mesmo consegue fazer. É uma criação, que eu digo, é barata, né? Porque você mesmo consegue tomar conta, né? Ovos vende bem, né? Embora a parte mais difícil seja você chegar aos clientes, você conquistar os clientes, né? Porque os ovos você vai ter em quantidade, né? Então tem que saber, vou criar galinha, é correr primeiro para divulgar, né? Divulgar a sua criação, né? Oferecer um bom produto, um bom preço, né? E você fazer seu diferencial, né? Para que você possa conquistar os clientes e não ter acúmulo de ovos e perder os ovos, né? Porque você vai ver, você vai começar a criar, você vai ver que vai surgir ovos, elas colocam ovos mesmo, né? Colocam quantidade. Então tem que
ter vazão, tem que sair esses ovos. Eu vejo, observo aqui, é o que eu faço, você lucra mais na venda porta a porta, né? Normalmente a gente faz umas promoções aqui, um exemplo. Se você comprar um ovo de galinha, a gente vende a R$ 15 a dúzia. Se você comprar acima de 2 dúzias, você paga R$ 12,90 a dúzia. E se você comprar acima de 4 dúzias, você paga R$ 10,90 a dúzia, né? Então, assim, essas promoções ajudam você vender no porta a porta. Hoje a gente tem fregueses que compram 6 dúzias, um freguês compra 6, o outro compra 4, o outro compra 4 também, o outro compra 8, tem uns que compram 10. Né? Então a gente vai conseguindo encaminhar esses ovos bem, mais no porta a porta do que, vou vender para um mercadinho e tal, né? Vale a pena? Vale vender para o mercadinho, mas sabia que o valor ele vai ter que ser menor porque a pessoa tem que ganhar lá também. Né? Hoje pra gente, a gente ocupou o porta a porta, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue um lucro maior. Né? Então você sabendo, dá lucro, se você correr atrás, dá um lucro rápido. Né? Normalmente o gasto e o lucro é meio a meio, né? Metade gasto e metade lucro. Né? E você consegue isso, você consegue fazer aquela revolução no seu terreno, tipo de, em 2 semanas eu montei um galinheiro grande, comprei as galinhas e botei, né? As frangas eu botei, se for franga, daqui 1 mês e meio mais ou menos está botando ovo. E aqueles ovos, se você tiver para quem vender naquela semana mesmo, você já está fazendo um dinheiro grande, né? Eu acredito assim, um galinheiro grande para você fazer hoje, para você, tô chutando, tá? Não fiz contas, nada hoje, né? Para você criar uma quantidade de galinhas que te dê uma renda boa, vamos botar 100 galinhas, você gasta a média de 5, 6 mil reais, né? E as galinhas você também não vai gastar uma diferença muito grande, você ali vamos botar que saia R$ 30 cada franga, né? E você pode adquirir 100 frangas, né? Você vai pagar R$ 3.000 de galinhas, aí você faz um cálculo que você vai ter uma média de 8 a 10 mil reais de gasto ali, né? Fora a ração, né? Mas eu falar é muito dinheiro, não é. Até porque com 10 mil hoje, se você for pegar na roça para criar boi, você não compra muita coisa. Né? Você não compra muita coisa. Hoje, se você for criar uma vaca de leite, R$ 10.000 você compra uma vaca. E você não vai fazer muita coisa com só uma vaca. Né? Agora, R$ 10.000 você consegue montar um galinheiro, né, completo, você consegue criar 100 galinhas, né, e ter uma renda rápida. Tipo, você calcula a produção da galinha 80%, né, de postura, né? Aí você calcula que 100 galinhas você tem 80%, né? Aí você calcula, faz o cálculo das dúzias de ovos, quanto que vai dar, nesse 80% quantas dúzias vai dar e quanto está vendendo a dúzia na sua região, correto? Aí você tira o valor de conta do lucro bruto, né? Aí você faz a conta e provavelmente pelo menos metade desse lucro você vai gastar em ração, né? Aqui a gente consegue a ração, ela triturada, uma ração boa, de qualidade, na média de R$ 60 o saco, né? E é uma ração boa. Eu aconselho dar ração triturada. Normalmente essas rações que são granuladas, eu observo que é a ração de segunda linha, né? Até porque no passado, quando a gente começou a criar, que a gente saiu da triturada para granulada, a postura das galinhas caíram muito, né? E outra coisa que eu oriento começou a dar ração, a ração é boa, vai com ela até o fim. Porque cada vez que muda de ração, desequilibra o organismo da galinha, ela vai parar a média de 15 dias, a quase um mês de botar ovo. Né? Aí você vai ter um baque grande,
vai ter que recomeçar a postura tudo de novo, as galinhas sempre ficam fracas. Não fique assim, hoje a ração aqui, caramba, esse mês a ração aqui tá R$60, mas lá tá 55, eu vou para lá porque tá mais barato. Vai te dar mais prejuízo, né? Então, achou uma ração boa, de qualidade, mantenha aquela ração. As galinhas poedeiras, elas comem uma média de 80 a 100 gramas por dia cada uma. Eu observo que às vezes as pessoas comentam, maravilha, eu crio minha galinha em semi-confinamento, então eu dou verdura, eu dou legume, elas pastam, eu vou diminuir a quantidade de ração, né? Porque aí eu não vou precisar dar 80 a 100 gramas por dia, né? É 80 a 100 gramas de ração de postura balanceada. O que você der restante é a mais, é complemento. Essas 80, se for para postura, essas 80, 100 gramas de ração tem que ser dado. Não adianta. O restante é complemento. O que a gente dá aqui de legume, verdura, frutas, cascas, pasto, é complemento para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Uma saúde, né? Perfeita. Então, é calcular, aí você faz o cálculo também. Saco de ração, normalmente compra saco de ração aqui de 20 quilos. Você faz o cálculo, é 80 a 100 gramas por galinha e você vê quantos dias vai dar esse saco. Aí você vai calcular quantos sacos você vai ter por semana e quantos sacos você vai ter no final do mês. Você vê o preço do saco e vê qual o valor que você vai gastar por mês, né? É mais ou menos assim. Isso eu tô falando da galinha formada, tá? Uma galinha formada. Questão dos pintos, é interessante. Você vai botar pinto, coloca a luz no galinheiro, somente em lugar que for frio e na época de inverno, para que esquente os pintinhos, animais, e diminua a questão de mortalidade. Seguindo isso que eu falei da questão principalmente da cama, uma cama de boa qualidade quando troca dela frequentemente, os pintos não pegando vento, né? Não pegando chuva, né? A mortalidade de pinto vai ser praticamente zero, né? Eu digo porque com a gente aqui acontece assim, né? Então, o intuito do vídeo você quer, né, ganhar dinheiro de maneira rápida na roça com uma criação? Meu Deus, galinhas poedeiras. Ovos vende bem, né? O retorno é rápido, né? Então, assim, quem quiser também dar a sua opinião no vídeo, né, acrescentar alguma coisa, né, a gente está aberto a escutar também, né? A nossa ideia é passar um pouquinho também do conhecimento que a gente tem de roça, né, para vocês em relação à criação das galinhas, né? E vocês, quem está iniciando, tirar algum dali, né? E a gente também, quem quiser passar pra gente, a gente aprender também, né? Mostra um pouquinho, Marcelo, por favor, das galinhas aqui, para eles verem. Essas galinhas aqui são todas a Isabral, né? Hoje Novogen, né? São elas. Aí a galinha que vocês viram no polo comigo, aquela é Embrapa 051. Elas são bem parecidas, a diferença é que a Embrapa ela é mais vermelhinha, né? Puxada com vinho, né? E normalmente a Novogen Isabral marronzinho, com a ponta do rabo esbranquiçada, né? E outras penas. Né? E a diferença, como eu falei, a Embrapa 051 ela ganha mais peso e a Isabral ganha menos peso. Já para corte pesadão já é peso mesmo, né? A quantidade de ovo bem menor, mas coloca mais ovo do que a galinha pé duro, né? Mas também tem ovos grandes de qualidade também, como as galinhas poedeiras, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Nosso galinheiro a gente fez com madeiras que a gente já tinha, né? A gente usou telhas de amianto, né? Que a gente já tinha,
Estou falando de uma maneira barata, tá, para se fazer. A gente usou telas de plástico, né, que eram que tinha mais em conta, e a gente foi fazendo ninhos com... Mostra aqui, Marcelo, por favor. A gente foi fazendo ninhos com prateleiras e a gente tinha, né, tá vendo a galinhazinha aqui? Ó, tá brava, a menina aqui ela é brava. A gente foi fazendo ninhos com prateleiras que a gente não estava mais usando, né? Ó, botou um ovinho, por isso que ela tá brava. Aí, e tem atendido bem as galinhas, né? Tem atendido bem, né? E tem outra aqui, vamos ver se tem ovo. Tem ovinho também, viu? Então, assim, foi uma maneira que a gente achou de, né, mais econômica, porque no período a gente estava sem condição, né? Então, agora a gente vai ver se vai continuar com esses ninhos, ver se vai mudar o tipo de ninho. Vamos ver. Conforme a gente for fazendo, a gente vai botando para vocês, conforme fazendo melhorias, a gente vai botando como ficou, né? Mas estou dando uma ideia aqui de como fazer de maneira mais em conta, que você gaste menos. A gente não gastou esse valor que eu falei mais ou menos por alto de 10 mil reais para ter galinhas, porque a nossa quantidade de galinha é menor, né? Como eu falei aqui, a gente faz um pouquinho de cada criação, eu tenho 50 galinhas, a gente já tinha madeiras, as telhas a gente, boa parte já tinha, as telas a gente comprou mais barata de plástico, né? Ninhos a gente foi usando, né, do material que já tínhamos, né? Então você pode fazer o mesmo também, né? Pode fazer o mesmo também, usando da criatividade, vendo o que você tem em casa, né? Para que possa servir, né, de trabalho, né? Bom, acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, depois a gente completa em outro vídeo, né, passando um pouquinho para vocês de como a gente cria nossas galinhas, né? De como começar a dar um início, o primeiro passo na roça, na sua renda de roça, né? Que ajuda muito, né, na despesa familiar, ajuda muito os jovens, né? Ela tá respondendo, tá cantando lá, tá falando que é verdade. Ajuda muito, né? Então, a gente está tentando passar uma maneira para vocês fácil de ganhar um dinheiro rápido, né? Com quase 100% de certeza de lucratividade, né? Agradeço a todos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Peço que curtam o nosso canal, compartilhem, deixem seu like, né? Continuem nos seguindo, né? Para que a gente possa crescer, né? E poder passar a cada dia mais conhecimento para vocês, né? E aprender também, a gente aprender também. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.